Graças ao Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Uma boa tarde. Eu confesso que eu fico profundamente... A gente fala emocionado, mas dá a ideia de emocionalismo, mas não é. É de alegria do Espírito mesmo. Porque não é em todo lugar que você tem uma adoração onde você consegue ouvir as vozes. Geralmente os instrumentos estão lá em cima e as vozes a gente não sabe nem onde está. Mas o que foi lindo que hoje a gente pôde sentir as vozes. E ainda com o instrumento tão bem tocado, lindo. E toda a centralidade dessa adoração ao nosso Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Ao Senhor seja toda adoração. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Números capítulo 16. Ainda vamos algumas considerações sobre Quelata. Números capítulo 16. É isso? Números capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 16. Disse mais Moisés a Coré: Está aí tu e toda a tua congregação diante do Senhor. Sim, tu e eles. E Arão amanhã, tomai cada um o seu incensário, e sobre eles deitai incenso, e trazei diante do Senhor cada um o seu incensário. 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e sobre eles deitaram incenso. E estiveram em pé à entrada da tenda da revelação, juntamente com Moisés e Arão. Coré fez reunir toda a congregação contra eles, à entrada da tenda da revelação. E a glória do Senhor apareceu à tenda da congregação. Versículo 31 a seguir. Ao acabar eles de falar todas estas palavras, fendeu-se a terra que estava debaixo deles. A terra abriu a boca e tragou-os com as suas famílias, com todos os seus homens que pertenciam a Coré e toda a sua terra, e a todos os que lhe pertenciam. Vivos desceram ao Sheol, e a terra cobriu-os, e pereceram no meio da congregação. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós temos relato daquilo que ocorreu aqui em Quelata. Como eu disse, a palavra Quelata, ela fala de assembleia, é a palavra eclesia. É a palavra eclesia no texto da Septuaginta. Então tudo isso já foi falado pela manhã, mas é importante nós vermos alguns princípios espirituais. O assunto desta estação Quelata, que nos mostra uma assembleia em confusão,
é a questão da autoridade espiritual. Quando uma assembleia está em confusão, ela perde o testemunho de Deus, ela perde a sua vocação. Uma assembleia em confusão é vulnerável a toda forma de artimanha maligna. Uma assembleia em confusão é uma assembleia sem vida. É uma assembleia que perdeu a direção do Espírito Santo. É o que nós encontramos aqui. E nós vemos aqui que Datã, Coré e Abirão, eles tinham uma congregação dentro da congregação. Eles tinham um grupo de 250 pessoas que estavam juntamente com eles envolvidos nessa rebelião, não contra Moisés e não contra Arão, mas contra Deus. Deixe-me colocar um pequeno parêntese aqui para a gente continuar. Nós precisamos entender o que é a igreja do Senhor. A igreja não é uma instituição. Fique bem claro para os irmãos. Não há nenhuma base na Bíblia, e não adianta fazer malabarismo teológico, não adianta buscar arqueologia para tentar colocar a igreja no padrão de uma instituição. A igreja não é uma instituição, ela é uma entidade celestial. A igreja também não é uma denominação, nunca foi e nem será. A igreja não é uma denominação. Pode colocar o nome que quiser, a igreja não é uma denominação. O céu não será um loteamento denominacional de igrejas, certo? A igreja é e sempre será o corpo de Cristo. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. Jesus não morreu pela igreja, não gerou a igreja pelo poder da sua ressurreição para que ela fosse tudo isso que eu citei. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos voltar ao padrão de Deus sobre a sua casa, sobre o que é a igreja, sobre o que é o culto, sobre o que é o ministério da palavra. Eu vou usar 2 textos. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre esses textos. E eu penso que nós precisamos orar sobre esses textos. Eu preciso que você preste muita atenção em tudo isso. Eu vou citar os 2 textos. O primeiro está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: acerca da vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, irmãos, que não vos demovais da vossa mente, como se procedesse de nós, que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui eu quero que você tome nota sobre 2 palavras: vinda e reunião. A palavra vinda aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é a palavra parousia. Esta palavra fala do advento. Esta palavra fala do advento da vinda do nosso Senhor Jesus. E a outra palavra aqui é reunião. A nossa reunião com Ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 13, se você quiser ler comigo, Paulo vai dizer algo muito extraordinário sobre essa reunião. Observe bem o que Paulo diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como fazem os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormem. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, o que vivermos, os que fomos deixados até a vinda do Senhor, que é a parousia, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós,
os que estivermos vivos e fomos deixados, seremos arrebatados em nuvens, juntamente com eles, ao encontro do nosso Senhor nos ares. Preste bastante atenção nisso. E nós, os vivos que fomos deixados, olha o que ele diz, seremos arrebatados com eles, em nuvem, juntamente com eles, ao encontro do nosso Senhor nos ares. Preste atenção nisso. Nós, que estamos aqui, a qualquer momento, seremos arrebatados em nuvem, e juntamente com eles, os que já partiram, nós iremos para essa reunião, para esse encontro com nosso Senhor nos ares. É disso que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. A outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui é reunião. Essa palavra vem de um vocábulo grego, ela só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. É episunagoge. Episunagoge. O que significa episunagoge? É uma reunião elevada, é uma reunião no alto. Mas é curioso, aonde ocorre a outra menção desta palavra? Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25 diz assim: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Portanto, vede que aquele dia, qual dia? O dia da volta do nosso Senhor, esse dia se aproxima. Você pode notar que tanto 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, como Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz a mesma coisa, porém as reuniões estão em tempos diferentes. Você consegue perceber aí? Porque a palavra congregar, aqui em Hebreus 10, 25, é o mesmo vocábulo, episunagoge. Reunião em 2 Tessalonicenses 2, 1. Congregar em Hebreus 10, 25. Se você perceber, os 2 textos estão falando da vinda do Senhor Jesus. Porém, os tempos onde se encontram essas palavras são diferentes. Em Hebreus, o tempo é presente, é a reunião hoje. Em 2 Tessalonicenses, o tempo é futuro. Mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. O que o Espírito Santo está dando para nós é um quadro contemplativo de revelação. Mas aqui existe uma nota muito importante, você não pode perder isso de vista. O que o Senhor está dizendo para nós, que as nossas reuniões aqui, as reuniões presentes, tem a ver com aquela reunião futura. Aquela reunião futura é uma reunião escatológica. Porém, o nosso reunir aqui precisa ser um reflexo daquela reunião. Estão entendendo? O nosso reunir tem que ser um reflexo da vinda do Senhor. Nosso reunir não é um reunir banal. Nós não nos reunimos só por reunir. A reunião da igreja não é um fim em si mesma. A reunião da igreja, ela é uma antecipação do gozo daqueles que um dia vão se encontrar com o Senhor Jesus para sempre. Consegue ver isso, irmão? Você consegue ver isso? O inimigo tem trabalhado para roubar isso de nós. Então nós buscamos reuniões banais, fúteis, antropocêntricas. E damos nomes a tantas reuniões. Reunião de libertação, libertação disso, quebra daquilo outro. Irmãos, eu fico perguntando, quando eu vejo esse tipo de reunião, o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário? A gente faz todo tipo de reunião de libertação. Devia ser a reunião dos libertados. Deve ser a reunião dos transformados, dos que estão sendo conformados à imagem de Cristo. Mas nós rebaixamos essa reunião. Colocamos a reunião segundo a necessidade do povo, e não nos reunimos para a glória de Deus. A reunião da igreja deve ser um gozo celestial. A reunião da igreja tem que ser uma antecipação daquela gloriosa reunião que nós teremos com o Senhor Jesus nos ares. Você percebe? Isso tem sido perdido de vista. Como eles perderam aqui? Deixa eu contar algo para vocês. Sabe em que momento Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão?
quando Deus havia tirado eles do Egito, com braço forte, Deus abriu o Mar Vermelho, conduziu eles, sustentando aquelas águas com o poder das suas mãos. Deus os levou. Eles haviam caminhado aproximadamente 3 meses até chegar no Sinai. Deus colocou eles debaixo de uma nuvem para que eles não fossem queimados pelo sol. Deus enviou o maná, um pão celestial, um pão do céu. Deus os guardava de dia e de noite. À noite, quando o deserto estava frio, a temperatura baixava, aquela nuvem ficava como uma coluna de fogo, como uma lareira sobre eles. Mas eles perderam de vista a glória de Deus. Eles passaram a olhar para eles mesmos. O que Datã e Coré e Abirão queriam? Eles queriam posições. O que eles queriam? Eles queriam autoridade. Não bastava, como disse Moisés aqui no capítulo 16, Deus ter separado eles de uma maneira tão especial, colocando eles em tribos, como Rúben, os primogênitos, ou a tribo do primogênito, a tribo de Levi, que representava o serviço. Ah, meus irmãos e irmãs, nós não podemos perder isso de vista. Muito mais do que ler a letra da palavra de Deus, nós precisamos tocar a vida da palavra de Deus. É isso que tem que fazer diferença na nossa vida. Então você vê o que aconteceu aqui. Então vamos observar detalhes importantíssimos aqui. Porque há algumas lições que precisam ser traduzidas para nós. Eu gostaria de trazer aqui pelo menos 5 lições. 5 lições que esses homens deveriam ter aprendido. E que hoje nós temos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de aprender o que é autoridade espiritual. A primeira lição é: ninguém pode constituir-se autoridade. Grave isso. Ninguém pode se constituir uma autoridade. Guarde isso. Você não pode se autoafirmar uma autoridade. Você não pode se declarar uma autoridade. Você está aqui para representar e para expressar a autoridade espiritual que é do próprio Deus. Deixe-me colocar aqui pelo menos 2 textos. O primeiro está em Romanos, o capítulo 13 e o versículo 1. Romanos 13, 1. Está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deixe-me citar um outro texto, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora você compreende? Não existe autoridade fora de Deus. Espiritualmente falando, por que não dizer, do ponto de vista mais elevado da expressão e da manifestação, não há nenhuma outra autoridade que se compare com a autoridade que represente o testemunho de Deus na terra. E essa autoridade é para aqueles os quais ele delegou, tendo em vista a supremacia do seu propósito. Então nós vemos aqui no Velho Testamento, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos que os homens que Deus delegou a sua autoridade foram homens trabalhados por Deus, homens que foram alcançados pelo caminho da cruz. Não são homens que possuem formações acadêmicas ou teológicas. Não estou desprezando isso. Só estou dizendo que isso não significa um critério
para o exercício da autoridade espiritual. A própria expressão diz espiritual, é uma autoridade que procede do trono. E nenhum homem pode expressar e manifestar a autoridade espiritual se ele não tiver uma visão sobre o trono de Deus. É impossível um homem exercer uma autoridade divina ou expressar a autoridade divina se ele não tiver uma intimidade com o trono de Deus. Segundo ponto, só aquilo que procede de Deus constitui a autoridade. Escute isso. Só aquilo que procede de Deus constitui a autoridade e se torna um instrumento de bênção para a igreja. Em outras palavras, toda forma de autoridade ou ministério, vou colocar essas duas palavras aqui com muito cuidado. Todas as formas de ministério que expressa a autoridade de Deus sobre a igreja tem um propósito de bênção, tem um propósito de vida. Vamos ler Efésios capítulo 4, dos versículos 11 até o 14. Efésios capítulo 4. Porque aqui nós temos o propósito daquilo que chamamos a mão de Deus sobre a sua casa. Como eu disse na palavra anterior, aquelas 5 colunas que sustentavam o tabernáculo. Ali, a tenda do tabernáculo, que dava acesso para o lugar santíssimo, que representa os 5 ministérios. O apóstolo não é um título, é uma função. Profeta não é título, é função. Assim como os demais, evangelistas, pastores e mestres, não são títulos clericais. Isso é desde a degradação do catolicismo romano, desde que o Papa Leão, em 440, exigiu ser chamado de Papa. Desde então iniciou o que chamamos de clérigo, ou títulos clericais. São funções espirituais. Então vamos aqui, olha o que ele diz. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, observe o versículo 2 com muito cuidado. Tendo em vista, o que Deus tinha em vista quando Ele instituiu por meio do seu Filho esses ministérios? O aperfeiçoamento. A palavra aqui não vem do vocábulo teleios, não é de perfeição. Aqui é equipar. O termo aqui é catartismos, é equipar os santos, é preparar os santos, é capacitar os santos para o desempenho do serviço, da diaconia, do serviço, para a edificação, para o crescimento, aquela palavra que eu já citei, oikodone, para o crescimento da casa, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, isto é, ao entendimento mais profundo e maduro sobre Cristo Jesus. A perfeita varonilidade. Deixa eu colocar um texto aqui só para ampliar esta palavra aqui, ou essa frase. Colossenses 1, 28. A quem nós anunciamos e admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito na Bíblia nunca fala de uma condição sem pecado. Perfeito na Bíblia fala de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Então qual é o objetivo dos ministérios? Desta mão de Deus sobre a sua casa? Equipar os santos.
para que eles desempenhem o seu trabalho na edificação, no crescimento da igreja, o corpo de Cristo, para que eles possam chegar à unidade da fé, para que eles possam chegar ao entendimento mais profundo e maduro de Cristo Jesus, para que eles possam se apresentar como homens, como mulheres maduras. Aí diz assim: a medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem uma medida, tem uma estatura e tem a plenitude de Cristo. Isso aqui está em todo o livro de Gálatas. Gálatas 1,16, Paulo diz assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 2,20, ele diz: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz: filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Você pode ver aqui o caminho que ele faz, a medida, a estatura e a plenitude. Aqui ele fala de 3 fases. E essas fases estão reveladas em Gálatas. Primeiro, há uma revelação de Cristo em nós. Essa revelação se torna vida em nós. E essa revelação que se tornou vida em nós, ela vai nos levar a uma conformação à pessoa de Cristo Jesus. Cristo revelado, Cristo minha vida e Cristo sendo formado em cada um de nós. Que lindo isso, irmãos. Aí ele diz ainda, qual é o propósito dos ministérios? Para que não sejais como meninos agitados de um lado para outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha, pelo engano, pela sedução dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, se nós gastássemos tempo estudando apenas esses 4 versículos, eu creio que nós encontraríamos qual é a causa de tanta degradação no meio do povo de Deus. Eu creio que nós conseguiríamos tocar as questões mais elevadas acerca do ministério e da vida da igreja. Conseguiríamos tocar as questões mais elevadas do que é o serviço ao Senhor. O propósito dos ministérios é que não sejamos como meninos agitados, meninos que estão brincando de ministério. Nós precisamos disso, irmãos. Eu digo isso para vocês, nós precisamos entender o que é ministério. Datã, Coré e Abirão não entenderam o que era ministério, não entenderam o que era serviço. Eles acreditavam que serviço, ministério, era uma questão de posição, de honraria, e não é. Ministério é uma questão de vida. Autoridade é vida. Autoridade espiritual é para que a igreja possa ser guardada na sua vocação, para que a igreja seja guardada no seu testemunho, para que cada cristão, cada salvo, cada eleito em Cristo Jesus cumpra o seu papel, cumpra a sua missão, cumpra o seu dom, cumpra a medida daquilo que ele tem recebido de Cristo Jesus. Isso é ministério. Não é fazer o papel de todos os santos, mas equipar os santos, preparar os santos, capacitar os santos para servir. Porque se teve uma época em que se popularizou a ignorância, foi naquele período na história da igreja chamado da Idade das Trevas. Durou do ano 500 até 1517, até a reforma de Lutero, quando ele tomou aquelas 95 teses e pregou lá na Catedral de Wittenberg. Pensa nisso. Amados irmãos e irmãs, durante 1000 anos a igreja esteve debaixo de uma profunda ignorância espiritual. Porém, a situação hoje é o analfabetismo espiritual. Os cristãos não conhecem doutrina, não conhecem princípios de interpretação da Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, pregadores que não conhecem a palavra de Deus. O que eles conhecem é o que eles ouvem, o que eles leem com um propósito específico de pregar sobre algo.
Mas não é só a questão do conhecimento. Existe algo superior ao conhecimento da Bíblia, que é a revelação dela. Deus não compartilha a sua revelação com homens que não foram chamados. O máximo que eles podem ter é ilusões e não revelações. Porque a vida está na revelação. Você pode ler um texto da Bíblia 1000 vezes e pregar sobre ele 1000 vezes, você nunca tem a revelação dele. A revelação é uma questão de vida, é uma questão de autoridade espiritual. Vamos avançar. O terceiro ponto: a autoridade delegada expressa somente a autoridade de Deus. Então, o propósito da autoridade delegada, daqueles que Deus separa, eu digo assim, como ovelhas de frente, aqueles que Deus separa e os coloca em posições de responsabilidades, segundo a sua unção ou a unção do Espírito, como Deus fez com Moisés e Arão, como você vê no Novo Testamento os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os presbíteros, que cumpriu a função pastoral. Você vai ver que estes homens, eles foram colocados para, de alguma forma, expressar, comunicar a autoridade de Deus. Então, estes homens, eles têm uma autoridade delegada. Escute bem, autoridade delegada. E essa autoridade delegada tem um propósito, que é manifestar a autoridade de Deus. Isso é muito sério. Quando você toma a vida de Saul e Davi, Saul foi separado, escolhido pelo povo para poder expressar o governo de Deus sobre Israel. Mas você vai ver que Saul teve todas as oportunidades de cultivar essa autoridade. Mas ele fez o contrário. Durante 40 anos, ele fracassou. A história de Saul é uma história de degradação. É uma história de opróbrio. É uma história de vergonha. É uma história de desobediência a Deus. Saul foi um homem que não compreendeu a autoridade de Deus. Então o que Deus faz? Deus não fica sem o seu testemunho na terra. Deus escolheu Davi. Deus trabalhou no caráter de Davi. Deus preparou Davi para expressar a sua autoridade. E Davi conhecia a autoridade. E porque ele conhecia a autoridade, ele nunca tomou o trono de Israel à força. Davi era um grande guerreiro. Ele teve Saul na ponta da sua espada e ele o guardou. E por quê? Porque Davi conhecia a autoridade. Então você vê como que Deus, ele vai preparando o seu vaso para que esse vaso expresse a sua autoridade. Você não pode brincar com a autoridade de Deus. Você não pode usurpar ela. Você não pode achar porque você está à frente e você pode fazer tudo de qualquer forma. Foi o que Saul fez. Quando Samuel, pela ordem de Deus, lhe deu o mandamento de Deus para que ele cumprisse a palavra de Deus sobre os amalequitas, ele não cumpriu. Ele agiu como ele quis. Fingiu que tinha obedecido. E ali Deus rasgou o reino dele. Porque havia um ponto central e que Saul nunca discerniu. Desde o capítulo 4 de 1 Samuel, a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus. Você vai dizer para mim, irmão, era só um objeto. Não era. Havia naquela arca um testemunho que Deus estabeleceu na terra. Lá em Êxodo capítulo 25, quando Deus chamou Moisés para que ele construísse o tabernáculo, a primeira coisa que Deus ordenou que Moisés fizesse foi a arca. E Deus deu a visão do tabernáculo com todos os seus utensílios para poder nos revelar Cristo. Nos revelar as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo, por que não dizer a teologia das insondáveis riquezas de Cristo,
Deus colocou em todo aquele tabernáculo, em todas as suas medidas, em todos os seus utensílios, em todo o seu material, em todos os detalhes daquele tabernáculo. As medidas, tudo apontava para a pessoa e obra de Cristo. Não era algo comum. Não era algo simples. Então aquela arca, que era de madeira de acácia, que fala da natureza incorruptível do nosso Senhor Jesus, era revestida de ouro. Que coisa linda, irmãos. Porque por um lado ele era homem, mas ele foi um homem com uma natureza incorruptível. Ele foi o único homem aprovado por Deus. Era isso que a arca estava dizendo. Aquilo que Pedro diz em Atos 2, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Mas, irmão, por outro lado também, havia o ouro na arca, revestido de ouro. Ouro fala da glória e do caráter de Deus. Ele era homem, mas também era Deus. Ele era humano, mas também divino. Ele teve um corpo de carne, mas também ele tinha um corpo celestial eterno. Porque ele, eternamente, sempre foi a imagem do Deus invisível. Você pode ver isso, estava na arca. Então nós podemos dizer assim, a arca fala da glória, da preeminência e da centralidade de Cristo Jesus. Sabe onde estava a arca? Estava no território inimigo. Ela era o testemunho de Deus no meio do seu povo. Então você pode imaginar que Saul nunca se deu conta que a glória da presença de Deus não estava no meio do seu povo. Lembra quando o neto de Eli nasceu, seu filho morreu? Colocou-se o nome de Icabode e foi-se a glória de Israel. Saul estava governando Israel sem a glória do testemunho de Deus, a glória da presença de Deus. Essas coisas podem parecer imperceptíveis, porém elas são fundamentais para você interpretar a história. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Aqui eu sei que tem pastores, irmãos com prerrogativas ministeriais, irmãs. Eu quero dizer algo para vocês. Não se apegue ao ministério como se fosse algo seu, algo para você, algo para o seu currículo. Meu irmão, minha irmã, não se apegue a isso. Não tome essa honra para si se você não for chamado pelo Senhor. Mas se você for chamado para o Senhor, existe uma característica visível em um homem de Deus. É o anelo que ele tem pela glória de Deus. Porque quando eu não tenho o anelo pela glória de Deus, eu terei o anelo pela minha glória. Eu farei do ministério a minha vida, o meu ministério. Eu vou fazer dele algo particular para mim. Isso está errado. Esse é o espírito de Saul. Você vê que quando Davi, ele está ali levando aquela comida para os seus irmãos, e ele vê um filisteu de 3 metros de altura afrontando o seu Deus. Davi não tinha nenhuma condição. Eu vou dizer para vocês, ele não tinha nem a menor condição de lutar contra aquele homem. Mas para Davi, não era uma questão de tamanho, nem de força, nem de poder. É que ninguém podia blasfemar do seu Deus na sua presença. Davi tinha zelo pelo Senhor. Quando Golias zombava de Davi, quando Golias estava zombando de Davi, Davi disse para ele, eu vou a ti no nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Davi não olhou para o tamanho de Golias, ele olhou para o tamanho de Deus. É esse tipo de visão celestial que nós precisamos ter. Como que eu posso, irmãos, dizer que está tudo bem, que está tudo ótimo? Vivemos no mundo das possibilidades, das grandes oportunidades, está tudo certo. Não temos problema nenhum, olha que maravilha, olha quantas pessoas, quantas oportunidades, quantos compromissos, como se nós vivêssemos disso. Nós não vivemos assim, o homem de Deus não vive assim.
Nós não estamos à procura de clamor ministerial. Nós precisamos nos ocupar com a glória de Deus. Como que nós podemos ficar em paz e esquecer um assunto como esse? Pregar a Bíblia como se nós estivéssemos apenas querendo agradar pessoas. Enquanto você vê hoje o testemunho de Deus, especialmente no nosso país, um testemunho de opróbrio, de vergonha, onde o ministério é vilipendiado, onde o testemunho da igreja está degradado. Achar que tudo isso está normal? Não está. Nós estamos vivendo um tempo anormal. E Deus está reivindicando a sua igreja, a sua casa. Deus está buscando aqueles que têm sido chamados nesta última hora, como foi o chamado de Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, para esse último movimento de Deus no final dessa dispensação, porque Deus está restaurando a sua casa. Deus está trazendo de volta a sua glória para o seu povo, para que nós possamos nos dar conta que chegamos na última hora, nos últimos segundos. Olha a sua volta, meu irmão. Olha a sua volta, olha os jornais, olha o que está acontecendo. Será que você vê tantos eventos, tantos movimentos escatológicos, ou com sinais evidentes da escatologia, do plano de Deus revelado na sua palavra, acontecendo ao mesmo tempo? Será que você não se dá conta que algo extraordinário está acontecendo no mundo? E que Deus está reivindicando o seu povo para si? E que nós estamos prestes a experimentar uma chuva seródia que vai preparar a igreja para a colheita final? Então nós temos que entender que tem algo que Deus busca restaurar. É o ministério. É o ministério espiritual. É sua autoridade, por meio dos seus vasos, por meio dessas testemunhas, por meio desses trombeteiros. Então, a autoridade delegada expressa a autoridade de Deus. E nós somos chamados para expressar a autoridade de Deus e não substituir a autoridade de Deus. Escute isso. Nós somos chamados para expressar, para manifestar e não para substituir a autoridade de Deus. Vamos para o quarto ponto. Nós não podemos gerar autoridade em nós mesmos. Nós não temos condições. Jamais podemos usurpar na igreja o lugar que pertence só a Cristo. Só a Cristo. A autoridade de Deus, ela flui em mim. Ela flui em você. Ela flui naqueles os quais Ele tem chamado para si. Escute isso. Aqueles os quais Deus tem chamado para si. A diferença está em quem Deus é e não em quem eu sou. É em quem Deus é e não em quem eu sou. Vamos correr um pouco. Conhecer a vontade de Deus é um princípio fundamental para que nós conheçamos a autoridade de Deus. Conhecer a sua vontade. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus é conhecer os seus caminhos, é conhecer a sua mente, é conhecer os caminhos de Deus e a mente de Deus na sua palavra. Amado irmão, amada irmã, você nunca vai conhecer os caminhos de Deus e a mente de Deus se você não conhecer a sua palavra. Não é conhecê-la de forma literária, é você ter intimidade com ela. Não é você tocar a letra dela, mas o espírito que há nela, a revelação que há nela. Essa é uma das questões urgentes nos nossos dias. É que Deus tenha homens, mulheres, que conheçam a mente de Deus, que conheçam os caminhos de Deus, que conheçam os movimentos presentes de Deus. Porque muitas vezes, irmãos que estão à frente, servindo no ministério, eles estão pregando ondas. Qual é a onda agora?
Qual é a nova onda? Não é isso. Nós precisamos ser homens de Deus, que estão em conexão com o trono de Deus. Nós precisamos conhecer a que horas nós estamos da noite. Nós precisamos conhecer quais são as demandas presentes de Deus. E os cristãos se distraem com muita facilidade. Eu tenho procurado ajudar os irmãos a não se distrair. E sei que muitos de vocês têm feito isso. Mas os irmãos se distraem. O que eu mais tenho recebido nesses últimos tempos são vídeos do Donald Trump. Meu Deus. Você sabe qual a preocupação que eu tenho com ele? A mínima, eu dou a mínima para ele. Eu não estou nem interessado no que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu quero saber o que está acontecendo no trono de Deus. A política desse mundo não muda a vontade de Deus, não altera o plano de Deus. Os governos desse mundo não altera o propósito de Deus. O trono de Deus não está em conexão com os governos desse mundo. O trono de Deus está em conexão com a igreja dele. Com aqueles que estão de joelho diante de Deus. Com aqueles que estão buscando a vontade de Deus. A intimidade na palavra e a intimidade na oração são os dois movimentos que nós podemos fazer para conhecer a mente de Deus e os caminhos de Deus. Eu não acredito, irmãos. Pode fazer chover milagre do céu, mas eu não acredito no ministério de um homem que não tenha amor pela palavra e pela oração. Um homem que não ora para mim, ele pode fazer o milagre que for. Isso não chama a minha atenção. Eu não me incomodo com isso. Não dou crédito. Se um homem não amar orar, é porque ele não ama a Deus. Ele não ama a sua palavra. Ele ama a si mesmo. Ele não sabe o que é autoridade. Um dos grandes movimentos dos céus para a terra é a autoridade de Deus. E um dos grandes movimentos que nós podemos fazer em direção ao trono é a vida de oração. Homens de Deus são homens caracterizados por uma vida devocional de oração. Você não vai conhecer um homem de Deus que não tenha prazer na oração. Se ele só ora no café da manhã, no almoço, na janta, e na hora de dormir ele faz uma oraçãozinha só para desencargo de consciência, nunca foi homem de Deus. É um verdadeiro Datã, Coré, Abirão. É Saul. É esse tipo de ministério. É esse tipo de ministério. Olha se não é monastério. Nunca ministério. Nunca algo sagrado. É um ministério profano. É um ministério de Balaão. Então escute. Conhecer a vontade de Deus é um princípio fundamental para você expressar a autoridade de Deus. Esse é o quinto ponto. Nós precisamos conhecer profundamente os caminhos de Deus. Porque a autoridade é uma vida de íntima comunhão com Deus. Escuta o que eu vou te falar. A autoridade é uma vida de íntima comunhão com Deus. Porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Se esses homens que exercem autoridade não são homens trabalhados pelo caminho da cruz, eles vão incorrer em usurpar o lugar de Cristo na igreja. Amados irmãos, escute isso. A intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, é o caminho para a expressão da autoridade. E por quê? Porque nós podemos amar o púlpito. Nós podemos amar o ministério. Nós podemos amar uma agenda cheia. Imagina o que é uma agenda cheia. Uma agenda cheia confere à pessoa importância. Imagina um homem que tem uma agenda cheia. Você não consegue nem falar com ele. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que geralmente tem um ar de importância. É uma pessoa que ganha um certo respeito pela sua importância. Isso é um caminho perigoso. Isso é a síndrome de Lúcifer.
Amados irmãos e irmãs, quem não tem comunhão com Deus não conhece a autoridade de Deus. Não confunda autoritarismo com autoridade espiritual. Autoritarismo não é autoridade espiritual. Eu não preciso pedir que ninguém respeite a unção que está em mim, a autoridade que está em mim. Eu não preciso dizer para as pessoas, olha quem eu sou, hein? Olha, cuidado, olha com quem você está falando. Você lembra que quando Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão? Vamos ler aqui, tem algo que a gente precisa ver. Números 16. Olhe bem. Versículo 3 diz: ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e disseram: basta-vos, visto que toda a congregação é santa e todos o são, e o Senhor está no meio deles. Por que razão, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, lançou-se com o seu rosto em terra. Está vendo, irmãos? Moisés não apontou o dedo e disse: olha o meu cajado aqui. Olha a minha autoridade. Não, ele lançou o seu rosto em terra. Porque Moisés conhecia a autoridade. Moisés viu nos olhos desses homens a loucura que eles estavam praticando. E quantas pessoas eles estavam arrastando pela loucura deles. Você pode imaginar a seriedade disso. Então, aqui tem algo muito sério. E eu preciso que você veja isso. Vamos para um outro ponto. Por ser representativa na sua natureza, a autoridade espiritual, ela só pode ser expressada por aqueles que buscam viver a presença de Deus, que buscam viver o testemunho de Deus, que buscam viver a intimidade com Deus. Vou dizer algo para vocês: ministério, em primeiro lugar, não é autoridade. Ministério, em primeiro lugar, é comunhão com Deus. Escute bem. Ministério, em primeiro lugar, é comunhão com Deus. Ministério, em primeiro lugar, não é autoridade. E quando você sabe o que é essa intimidade, quando você entende o que é essa comunhão, aí sim você sabe bem o que é autoridade. Porque algumas pessoas, quando elas são separadas e a elas são conferidas, escute, oportunidade, não autoridade. Porque geralmente nós podemos separar irmãos para conduzir um grupo caseiro, quando se reúne a igreja nas casas, ali são separados alguns irmãos, ou mesmo para servir como cooperadores. Como disse Abraham Lincoln, me perdoe citar Abraham Lincoln aqui, mas ele disse uma frase interessante: quer conhecer o caráter de um homem? Dê-lhe poder. Mas Salomão disse: o homem é provado pelos louvores que recebe. Certo? Então a gente conhece o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem. Ele é desesperadamente corrupto. É um inferno em miniatura o nosso coração. Agora você vê que é para esses homens que Deus confere algo extremamente sagrado, algo que está intimamente ligado com a sua natureza, sua autoridade. E não é sobre qualquer coisa não. É sobre a sua casa, é sobre a sua igreja, é sobre o seu povo. Então o que significa nós servirmos aqui? Se Deus olha para esta reunião, quem Deus considera aqui o menor servo? Eu. Porque sou eu que estou lavando seus pés com a palavra. Você entende?
Quando Jesus sentou para lavar os pés dos discípulos, ele deu essa grande lição: o menor é o que serve. O menor é o que serve. Então é isso que você tem que entender. Se você está ministrando, não pense que você está sobrepujando. Não, você é o menor. O menor. Isso não quer dizer que a sua autoridade foi diminuída. Não se trata disso. Esse nível de grau de medida de autoridade é uma coisa maligna. Autoridade é uma questão de vida. Autoridade é uma questão de poder. Mas não é o meu poder. É o poder de Deus. Autoridade é uma questão de temor. Então eu não tenho que preocupar com minha posição, com a minha função. Eu tenho que me preocupar com a vida. A cena de Jesus lavando os pés dos discípulos é uma coisa linda. Que o maior é o que serve. O maior é o que está servindo. Esses são os princípios do reino de Deus. Quando os discípulos estão brigando para poder ter um lugar de posição no reino da glória. Lembra da mãe dos filhos de Zebedeu? Quando ela pede para o seu Senhor, no teu reino, permita que meus 2 filhos, sentam à tua direita, o outro à esquerda. Jesus disse: você não sabe o que está pedindo. E ele vira para os discípulos, para os 2 e pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo? O que é que eles disseram? Podemos. Podemos. E o que é que eles beberam? Que cálice foi esse? O cálice da glória? O cálice de perder tudo? Para Tiago custou a morte precoce. Para João foi os últimos dos apóstolos. E ele sofreu, e sofreu muito. Ele foi jogado numa caldeira fervendo. Os historiadores contam que o corpo de João, ele tinha cicatriz do pescoço para baixo. Todo o seu corpo era cicatrizado. Ele morreu. Foi o último dos apóstolos a morrer. Depois que Paulo morreu, João ainda viveu mais 30 anos. Você sabe o que é o cálice? Paulo diz assim, como citou aqui o irmão Borges: parece que nós, os apóstolos, Deus colocou em último lugar. Só que hoje o ministério é ficar em primeiro lugar. É o ser servido. Não, isso não é ministério. O ministério é servir. A autoridade é para servir, foi o que Paulo disse. Então eu ouço muito quando eu falo isso, algumas pessoas dizem: mas irmão, e se os irmãos lá não reconhecerem a minha autoridade? É porque você não tem. Simples assim, não é? Vou dizer para vocês algumas perguntas que eu já ouvi. Mas não corre o risco de alguém tomar a igreja? Irmãos, quem que vai tomar a igreja? A igreja é de quem? É do Senhor Jesus. Ai de quem tocar nela. Ai de quem tocar nela. Ai de quem colocar um dedo nela. Então nunca me preocupei com isso. Já tive a oportunidade de irmão chegar e falar assim: olha, Luiz, a gente quer caminhar aqui. Irmãos, então vão. Mas vai muita gente, pode ir todo mundo. Pode ir todo mundo. E foram. Depois de um tempo: Luiz, a gente quer voltar. Volta todo mundo. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Entende? Eu não estou preocupado se um dia eu vou chegar na comunidade onde eu sirvo, os irmãos falam: Luiz, a gente não quer você aqui. Ué, eu tenho casa para morar, irmãos. Eu vou ficar preocupado com o quê? Porque eu encontro muitos pastores que às vezes querem ouvir esses assuntos, eu compartilho isso com eles, eles ficam em crise: Luiz, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque não tem autoridade, não tem vida. Não tem vida. Porque não há vida, não há glória, não há presença de Deus. Eles têm que ter todo dia um modelo novo de sorvete espiritual, de balinha espiritual, de pirulito espiritual. É a igreja mamadeira. Todo dia tem que dar mamadeira na boca do bebezinho. Por quê? Porque senão ele vai sair correndo e vai procurar comida em outro lugar. Que preocupação que eu tenho com isso, irmãos? Eu tenho preocupação da minha vida com Deus. Você tem que preocupar da sua vida com Deus. Você tem que se preocupar com a sua intimidade com Deus. O ministério é ao Senhor. Veja o que diz Atos 13.
Quando está lá os apóstolos reunidos, diz assim: havia na igreja, não apóstolo, me perdoe, lá em Antioquia, capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí tem os nomes deles. Aí diz assim: servindo eles ao Senhor. Qual é o principal papel de um apóstolo, ou de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um mestre? Servir ao Senhor. Compreende, irmãos? Mas eles querem servir à igreja. E quando alguns dizem assim: porque na minha igreja? Minha igreja? Esse é o cúmulo do pináculo da pretensão. A igreja nunca foi de homem. O único homem que tenta roubar a igreja do Senhor Jesus é o anticristo, ou aqueles que têm o espírito do anticristo. A igreja do Senhor Jesus, ele morreu por ela. Então veja isso. Por ser representativa na sua natureza, a autoridade só pode ser expressada por aqueles que vivem a presença de Deus. Deixe-me colocar 2 textos e aqui nós já vamos terminar. Vamos ler Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Versículos 30 a 35. No dia seguinte, disse Moisés ao povo. Estes textos aqui, eles estão no contexto daquele período, daquele momento que eu citei hoje pela manhã, quando Arão, ele criou um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. Que tragédia, irmãos. Aqui Arão está representando um ministério sem vida, sem autoridade. O tipo de ministério do entretenimento, onde muitos acham que a igreja tem que ter muitos entretenimentos para manter o povo ocupado. É como se nós quiséssemos manter o povo ocupado para que eles não se perdessem com as promoções paralelas, para que eles não fossem atraídos para outros movimentos, para outras comunidades. Então a gente procura manter o povo muito ocupado. Assim fez Arão, construiu um bezerro, e o povo estava adorando. E isso ofendeu a Deus. Aí diz assim: no dia seguinte, porque Deus havia castigado o povo. É muito importante. Diz que naquele dia, quase 3.000 homens morreram. É sobre isso que está falando o dia seguinte. Havia 3.000 cadáveres espalhados no meio de Israel. Você pode imaginar o cenário, a tristeza, a dor, a vergonha, o desespero daquelas pessoas, a aflição, o choro. Aí diz: no dia seguinte a tudo isso, Deus disse a Moisés, aliás, disse Moisés ao povo: vós cometestes um grande pecado, agora subirei aqui, ele está dizendo: eu vou subir ao monte Sinai, porventura farei expiação pelo vosso pecado. Aí Moisés encontrou com Deus no alto do monte Sinai. Voltou Moisés ao céu e disse: ó Senhor, este povo cometeu grande pecado e fez para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me do teu livro. Risca-me do teu livro que escrevestes. O Senhor respondeu assim para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que tiver pecado contra mim. Vai agora, conduz este povo ao lugar que eu te falei. Eis que meu anjo irá diante de ti. Todavia, no dia da minha visitação, castigarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, desce desse lugar, tu e teu povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua posteridade darei essa terra. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para a terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo
de dura cerviz, isto é, um povo que não se rende, que não se quebranta, para que eu não te consuma no meio do caminho. Ouvindo estas palavras, essas más notícias, pôs-se a prantear o povo. Agora, quero seguir com vocês aqui. Versículo 5, pois Jeová disse a Moisés, diz aos filhos de Israel, tu és um povo de dura cerviz, só por um momento, se eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Portanto, tirai de ti os atavios. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Agora, quero ler com vocês o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe tenda da revelação. Agora você percebe aqui, deixa eu adiantar para nós ganharmos tempo. Você compreendeu todo o cenário, momento delicado. Agora você percebe que Deus dispôs a não ir com Israel. O que eu acho mais interessante em todo este cenário, descrito aqui nesses textos, era o nível de relacionamento entre Moisés e Deus. Como que Moisés chegou a esse ponto? É o que chamamos, teologicamente, o caminho da cruz. Moisés subiu 11 vezes no Monte Sinai. 11 vezes. 11 vezes ele subiu no Monte Sinai. Moisés contemplou a glória de Deus de uma forma muito íntima. Ele fez disso um praticar a presença de Deus. Um praticar a presença de Deus. A ponto dele dizer para Deus, perdoa, ou então risca-me do teu livro. Você vê que Moisés se coloca como intercessor. Você vê que Moisés clama pelo povo. E mais ainda, eu vou adiantar aqui a história. Quando Deus diz que Ele iria enviar o anjo dele à frente, que Ele mesmo não iria, sua presença não iria com o povo. Moisés diz assim para Deus, se a tua presença não for conosco, nós não subiremos desse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque não era Canaã que Moisés queria. Não era Canaã que ele buscava. Era Deus mesmo. Isso é tão importante nós entendermos, irmãos, que o que nós mais precisamos buscar não é tanto conhecimento, não é tanto leitura, obsessão por leitura de livro. Eu conheço muitos irmãos que eles têm obsessão por leitura de livros. Não estou condenando isso, eu gosto de ler, eu amo leitura. Mas eu quero te dizer, eu não amo leitura porque eu quero ter conhecimento. Eu leio livros que me revelam Deus. Eu leio livros que me edificam na minha comunhão com Deus. Compreende? Porque nós podemos achar que é aí que está a unção, é aí que está o poder, é aí que está a revelação. Não é. A unção, a vida, o poder, a revelação está na sua intimidade com Deus. É na sua intimidade com Deus. Você pode fazer o seminário que você quiser. Você pode saber onde encontrar as coisas, mas você nunca saberá onde encontrar a verdadeira unção. Então escute bem aqui. Moisés era alguém que conhecia Deus. Então ele diz para Deus algo muito especial. Se a tua presença não for comigo. Canaã não tinha o menor sentido para ele. Para ele, a ausência de Deus, não ter a presença de Deus, era como perecer no deserto. Não ter a presença de Deus era morte para ele. Amados irmãos, olhe para Adão e Deus no Jardim do Éden. Aquela comunhão linda que havia entre Adão e Deus. O que era o paraíso para Adão? O paraíso para Adão não era o Jardim do Éden. O paraíso para Adão era a presença de Deus. A presença de Deus era o paraíso para Adão. Isso precisa mudar. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa praticar a presença de Deus. Você precisa conhecer o caminho de intimidade com Deus. Eu não estou falando isso aqui de teoria. Precisa ser fato na nossa vida.
Nunca a autoridade de Deus será expressada, será manifestada por homens, por mulheres que não conhecem o praticar a presença de Deus. Nunca. Nosso evangelho será uma teoria. Nosso evangelho vai ser apenas um poder antropocêntrico. A nossa mensagem vai ter apenas conhecimento, nunca vida. As pessoas vão ficar impressionadas com os chavões de retórica, mas elas não ficarão impressionadas pelo toque de vida nos seus corações. A palavra pode ficar aqui, na esfera da mente, mas nunca vai tocar os labirintos escuros, onde ela precisa transpassar. Como dizia Spurgeon, se você quer ouvir a palavra de Deus, não vá para um lugar onde você fica sendo adulado. Vai para um lugar onde você é rasgado, onde você é transpassado, onde você é quebrado, onde você é moído pelo poder e pela vida da palavra de Deus. É isso que nós precisamos. E se nesses últimos tempos nós queremos experimentar algo extraordinário de Deus, que vai nos habilitar a viver o pior momento da história da humanidade, que é esse período que antecederá a volta de Jesus, nós precisamos ser uma igreja corajosa. Precisamos ter entre nós verdadeiros trombeteiros de Deus, que nos encorajem, como fez Moisés, que vá diante de Deus, que tenha liberdade diante de Deus para interceder por ela. Um homem que não intercede pela igreja, ele jamais pode expressar a autoridade de Deus sobre ela. Um homem que não ora pelo rebanho, e não estou falando de orar 2 vezes por mês, não. Um homem que não ora todos os dias pela igreja, ele não tem a menor responsabilidade sobre ela. Ele está usurpando um lugar do qual Deus já o tirou, como ele fez com Saul. Saul estava governando sem autoridade. Saul estava governando sem unção. Deus havia rasgado o seu reino. Que nós possamos orar nessa noite. Senhor, não rasgue a unção que o Senhor tem me confiado. Senhor, não rasgue, Senhor, a unção na qual o Senhor tem me confiado. Que nós possamos ter essa humildade de orar nessa noite e dizer ao Senhor: Senhor, se eu não tenho sido fiel à tua autoridade, se eu não tenho expressado, se eu não tenho manifestado a tua autoridade sobre o teu rebanho, sobre a tua casa, sobre o teu povo, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos pedir perdão, irmãos, porque um dia você pode chegar diante do Senhor, como eu vou chegar, como cada um de nós chegaremos. Nossas obras serão julgadas. Escute isso que eu estou te falando. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Nossas obras serão julgadas. Paulo diz: eu, como sábio construtor, eu lancei o fundamento, outro vem e edifica sobre ele. Porém, escute, esse porém aqui é sério. Porém, cada um veja como edifica. Meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou te falar. Você está vendo como é que você está edificando? Como é que você está servindo? Como é que você está ensinando? Como é que você está pregando? Como é que você está expressando e manifestando a autoridade de Deus? Porém, cada um veja como edifica. Ele vai dizer que nós podemos edificar com madeira, palha e feno. Os vegetais da Bíblia falam da natureza humana. Madeira é a natureza humana. Eu posso fazer tudo de acordo com a minha natureza, do meu jeito. Eu posso colocar minhas mãos sujas na obra de Deus, do meu jeito. Eu posso também fazer tudo. A palha é a obra humana. Eu posso fazer de acordo com a minha natureza. Eu posso fazer a obra humana, com a força humana. Como Nimrod edificou a Torre de Babel, aquela confusão. Eu posso fazer algo para colocar ali o meu nome, para tornar meu nome, colocar o meu nome sobre a obra de Deus. Ou então a palha.
o feno. O feno fala da glória humana. Essa foi a proposta de Satanás para Jesus. Quando mostrou os reinos desse mundo, ele disse: tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Glória humana. Meus irmãos, que essa não seja a nossa obra e não seja o nosso serviço. E nós podemos orar nessa noite e dizer: Senhor, me guarda de estar edificando a tua casa com madeira, com palha e com feno. Me guarda. Que nós possamos orar nessa noite. E que o Senhor nos socorra, meus irmãos. Que o Senhor possa enviar o seu socorro para cada um de nós. Que a sua misericórdia nos alcance neste lugar. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos aqui nossas vidas diante de Ti. Senhor, nós nos apresentamos aqui, debaixo da Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração. Passe em revista ao meu coração nesta hora, Senhor. Passe em revista ao coração de cada um dos que estão aqui. Senhor, só Tu conheces, não somente as nossas ações, mas as nossas motivações. As mais secretas, as mais corrompidas. Aquelas às quais nós estamos colocando as nossas impressões. Estamos roubando a glória de Cristo. Estamos pervertendo o ministério. Estamos edificando a nossa casa e não a Tua casa. Porque queremos buscar a nossa glória e não a Tua glória. Senhor, que nós sejamos homens e mulheres que anelam praticar Tua presença. Homens e mulheres que se consagram diante do Senhor, diante da Tua presença. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos de ter um coração como teve Saul. Guarda-nos de ser homens e mulheres que não se importam com a Tua arca, não se importam com a Tua presença. Senhor, nos guarda de viver um ministério e não temer a Ti. Guarda-nos de não ter um ministério em conexão com o Teu trono, de não entender quais são os Teus movimentos presentes sobre as assembleias, as quais o Senhor tem nos confiado. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda este homem, guarda esta mulher. De ter um coração como Datã, Coré e Abirão. Senhor, nós podemos levar toda uma geração de pessoas que o Senhor tem nos confiado para o inferno, Senhor. Por causa da disposição errada do nosso coração. Por afrontar a Tua autoridade. Senhor, tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos nesta noite, Senhor. Senhor, faz uma visita profunda ao nosso interior. Só o Senhor pode ver se estamos colocando as nossas mãos naquilo que é sagrado, aquilo que é Teu. Não é sobre a nossa casa, não é sobre a nossa vida, é sobre a Tua casa, é sobre a obra do Calvário, é aquilo que Cristo conquistou na cruz, que Ele tem direito e não nós. Nós somos apenas um servo da Tua casa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus.